começar por agradecer ao Coronel Vasco Lourenço e aos organizadores deste colóquio de terem-me convidado para participar dele. Eu sinto-me um bocado embaraçado por falar aqui na presença de tantos dos autores do 25 de Abril. Eles é que são realmente as pessoas que mais conheceram o movimento e a quem todos nós devemos o esclarecimento da democracia. Para mim, esse período de 2 anos, considerado período revolucionário, foi, até mesmo nos anos seguintes, foi um período talvez o mais interessante de toda a minha vida. Talvez não, foi de certeza absoluta o mais interessante de toda a minha vida. Embora naquela altura eu andasse um bocado nisso, com as dificuldades económicas. Eu só não estive ativo no período do quinto governo provisório, durante aquele verão quente de 1975, em que eu estive desempregado. Mas fora disso, estive sempre bastante ativo. Isto não, eu costumo carregar aqui, não dá, né? Assim já dá? Já está. Bem, o manifesto do MFA, que foi anunciado logo a seguir ao 25 de Abril, marcava 3 objetivos importantes para o país: o democratizar, o descolonizar e o desenvolver. Eram chamados 3 Ds. Eu vou falar só sobre o objetivo de desenvolver. É nisso que eu tenho trabalhado e penso que os outros aspectos, democratizar e descolonizar, já terão sido abordados aqui também nas discussões anteriores. O objetivo de democratizar e descolonizar foram conseguidos em pouco tempo. Ao fim de 2, 3 anos, o problema estava resolvido. O problema do desenvolver, não se sabe bem quando é que estava resolvido, até porque desenvolver não é uma coisa que termine. Vai continuando. Não é um objetivo de realização rápida, é um objetivo de longo prazo. Portanto, nós desenvolvemos. O problema é saber se foi pouco, se foi muito, se foi por causa do 25 de Abril ou se não foi por causa do 25 de Abril. É um bocado difícil responder a essas perguntas, mas enfim, eu vou fazer, vou dar alguns elementos que contribuam para responder a ela. Eu vou começar por falar, por fazer uma comparação entre a situação económica e social antes do 25 de Abril e a da agora, passados 35 anos. É claro que o que se passou nestes 35 anos não é só por causa do 25 de Abril, mas o 25 de Abril está na base de muito do que se passou. Depois vou falar no caminho percorrido, portanto, vou falar sobre o período da Revolução, propriamente dito, 74 e 75, mas vou também perder algum tempo, embora talvez tenha que ser mais rápido aí, no período da normalização, que a meu entender correu desde 76 até 79, e depois os anos posteriores. E eu não sei se vale a pena terminar com o terceiro ponto, não sei, para logo se ver, sobre a situação atual é muito difícil. Será que isto tem alguma coisa a ver com o 25 de Abril? Passados 34 anos é muito difícil responder esta pergunta, mas eu mesmo assim atrevo-me a entrar nessa questão. Ora bem, vamos, portanto, na primeira parte, como é que nós estávamos antes do 25 de Abril, como é que estamos agora. Eu não posso estar a utilizar todos os indicadores económicos para esse efeito, vamos correr apenas os mais importantes. O mais importante de todos é o PIB, é o Produto Interno Bruto, que dá a ideia de como é que se desenvolveu a nossa capacidade produtiva, como é que se desenvolveu o nosso nível de vida, etc. Nós vemos o seguinte: o país tinha crescido muito na década de 60 a 73, portanto ainda no tempo do Estado Novo. Tinha crescido muito, foi aliás o período de toda a história portuguesa, eu penso que desde o Afonso Henriques até agora, foi o período em que a economia mais cresceu. Isso teve a ver, não foi só em Portugal que se passou-se na generalidade dos países europeus e até dos países mundiais. Foi uma época, foi chamada época dourada, foram os anos dourados, não só para nós, para toda a gente, e portanto cá em Portugal nós fomos arrastados na onda. A onda da prosperidade que se ia verificando lá fora chegava a Portugal por 2 vias, pela via da imigração e pela via do comércio externo, da exportação. A exportação desenvolveu-se bastante, porque
porque os outros países estavam realmente a comprar cada vez mais mercadorias portuguesas e até instalar cá fábricas para exportar e porque nós estávamos na EFTA. A imigração, houve na altura quem pensasse que a imigração que era um fator negativo do desenvolvimento da economia portuguesa, mas pelo contrário. Foi talvez o mais importante, ainda mais importante do que o comércio. A imigração acabou com o subemprego, fez subir os salários, criou um grande desafogo na balança de pagamentos, permitiu investimentos, etc, etc. Eu considero que nesta década de 60 a 73 o fator mais importante foi a imigração. Mas depois vemos que, a seguir, se nós considerarmos os 30 anos, os 27 anos que decorreram desde 1973 até 2000, nós vemos que Portugal cresceu só 2,7%, muito menos do que estava a cair antes, mas o mesmo aconteceu também com a União Europeia em geral. E Portugal continuou a crescer mais rapidamente que a União Europeia. Eu, portanto, considero que o desempenho da economia portuguesa, em termos comparativos, neste período foi também bastante positivo. Quer dizer, nós passámos para o novo regime político e conseguimos continuar a ter um certo dinamismo no crescimento da economia. A desgraça apareceu nos últimos 8 anos. Agora é que nós estamos na desgraça. Uma desgraça que, aliás, não sabemos quando é que sairemos dela. Eu costumo dizer que é preciso distinguirmos duas crises. Há a crise agora internacional que nos afeta, que vai causar a queda do produto nacional este ano, como sabem, da ordem dos 4%, etc. Mas depois temos a crise portuguesa. A crise portuguesa começou em 2001 e não sei quando é que acaba. Infelizmente, agora. Pode ser que não, mas enfim, não vamos falar nisso. Outra imagem deste progresso económico que foi conseguido nestes anos é esta do gráfico da direita. Portanto, mostra que Portugal, o PIB per capita, em termos de paridade de poder de compra, representava 41% da média europeia em 73, não, em 60, depois subiu muito até 73, pelas razões que eu já mencionei, e depois do 25 de Abril também subiu. Subiu até 2000, bastante, subiu de 60% para 68%. Mais devagar do que anteriormente, pelas razões que eu expliquei, mas mesmo assim subiu bastante. E se compararmos com a Espanha, o nosso progresso foi até um pouquinho superior ao espanhol. A desgraça apareceu depois. Apareceu nos anos posteriores, a Espanha continuou a subir, nós descemos em relação. Nós afastámos em relação à média europeia. Mas enfim, mas além disso, há muitos outros indicadores que mostram que realmente a vida dos portugueses se transformou completamente e melhorou consideravelmente. Não falo agora já nas liberdades democráticas, nessas coisas, falo só no aspecto material. O consumo privado aumentou para 2,3 vezes mais, portanto é mais do dobro do que era naquela altura. Com este aumento do consumo, as pessoas passaram hoje gastam menos em alimentação do que estavam naquela altura, menos em proporção do consumo total, menos em alimentação do que estavam naquela altura, apesar de comerem muito melhor, estarem muito melhor alimentados. Naquela altura ainda havia problemas de alguma subnutrição, coisa parecida. Hoje até o nosso problema, como sabem, começa a ser o da obesidade. Na habitação aconteceu a mesma coisa. Naquela altura a situação da habitação em Portugal era muito difícil, com muitos bairros de lata, muita gente a viver em quartos alugados, etc. Casas sem eletricidade, sem água, sem nada. E hoje Portugal, em matéria de habitação, está bastante bem servido. Mesmo as pessoas pobres, há bairros sociais para a maior parte delas, mesmo as pessoas pobres não estão mal servidas comparado com o que era naquela altura. Foi um dos setores onde se progrediu extraordinário. Há depois o aumento dos bens de consumo duradouro. Nesta altura toda a gente tem televisão, naquela altura nem rádio tinha mais televisão. Portanto, hoje toda a gente tem televisão, toda a gente tem automóvel. Nós até caímos nessa situação e os PEPs, estou convencido que as estatísticas não estão certas, mas Portugal é, juntamente com a Itália, um dos 2 países da Europa com mais automóveis por 1000 habitantes. Eu não acredito que esta estatística está certa. Eu acho que a gente não abate os carros que já não andam, não os abateu ainda ao registro e à estatística. Deve ser por isso. Porque, de qualquer maneira, lá que nós, para andar de carro e para andar de telemóvel, nós nisso somos bons. No resto não somos, mas nisso vamos andar. Bem, e eu não vou continuar. Outra coisa aconteceu foi que as remunerações em termos reais dos trabalhadores aumentaram para o dobro. Isto é a remuneração média dos trabalhadores, aumentaram para o dobro em termos reais.
o que na Europa não aconteceu. Na Europa foi só houve um aumento só de 50%, portanto, como vem em Portugal, houve mais progresso. Agora, também houve aqui uma evolução que eu considero desfavorável e até perigosa. É que nós, por gastarmos muito, passámos a poupar menos. E nós tínhamos uma taxa de poupança nacional de 23% em 1973 e agora temos uma taxa de poupança, o ano passado, uma taxa de poupança de 10%. E isto é uma das grandes ameaças para o futuro do país. O país, nós, na União Europeia, somos, juntamente com a Grécia, e salvo Chipre, um dos 3 países que poupam menos. O normal na Europa é poupar-se à volta de 20%. Nós estávamos nos 23%, mas enfim, 18% a 20%. E nós estamos a 10%. E tem estado a cair. Tem estado a cair velozmente. Portanto, nós não conseguimos produzir mais, mas queremos gastar sempre mais. E quando eu digo gastar, não é só gastar, não é só o consumo privado, é um investimento, é isso tudo. A gente, aliás, em matéria de investimento, toda a gente diz que investimento é bom. É bom quando o investimento é um investimento eficaz. Mas em matéria de investimento ineficaz, nós somos satélites dos campeões da Europa. O desperdício que tem havido neste país em matéria de investimento, e vai provavelmente continuar a haver, a gente vê por aí, é impressionante. Bem, outra das grandes transformações, das mais fundamentais, que nos foi trazida neste período da democracia, foi o desenvolvimento das políticas sociais. Eu tenho aqui neste quadro as indicações sobre o que é que o Estado gastava, no Estado em sentido amplo, incluindo a segurança social, etc. O que é que se gastava nas despesas sociais, e vê-se que na educação gastávamos 1,3% do PIB, agora gastamos 7,1%. Isto não quer dizer que a educação, não quer dizer que estes 7,1% sejam bem gastos, são, aliás, muito mal gastos. Nós somos dos países da Europa que gasta mais em educação e tem a pior educação dos 27. Nesse aspecto, nós temos a pior educação do grupo dos 27, não tínhamos dúvidas nenhumas. E é uma das grandes ameaças para o futuro. Bem, na saúde também passámos de 2,1% de despesa do Estado, depois também há despesa privada, 2,1% para 7,1%, e aqui, embora também na saúde haja ineficácias, aqui a situação, apesar de tudo, é bastante melhor do que na educação. Na segurança social, tem a ver, portanto, com as pensões, etc., nós gastávamos 4,8% do PIB, agora gastamos 16,5%, e apesar de tudo, nós entendemos, e com razão, que há muito a fazer em matéria de segurança social, mas há também depois o problema da limitação dos recursos. Eu penso que este número não pode aumentar muito mais, sei lá, talvez uns 18%, chegar aos 18%, depois acaba por parar, e é por isso que a gente não tem que se admirar que o Governo tenha, e, no meu entender, foi até das medidas mais importantes que este Governo tomou, tomado algumas medidas para assegurar a sustentabilidade da segurança social. Portanto, uma das grandes transformações do 25 de Abril foi esta coisa de a gente passar a ter políticas sociais. Gastávamos 8% antes do 25 de Abril, gastamos 31% agora. Isto é um dos resultados mais importantes. Uma das consequências deste desenvolvimento das políticas sociais é que a esperança de vida à nascença... está errado. Era de 69 anos. Pois está trocado. Era de 69 anos antes em 73 e agora, isto é a média dos homens e as mulheres vivem mais que os homens, como sabem. Portanto, 69% em 73, são um sexo fraco, não é? Portanto, e agora 79%. Portanto, progredimos bem. Onde Portugal conseguiu milagres fabulosos foi na mortalidade infantil. Nós tínhamos 45 mortes de crianças antes de um ano por mil nascimentos. E agora temos só 3,4. Nós tínhamos o pior índice da Europa Ocidental naquela altura. E agora temos um dos melhores. Eu não sei se pode haver um ou dois países, mas são umas diferenças, umas décimas. Eu devo dizer que o maior milagre que aconteceu em Portugal foi a melhoria da mortalidade infantil. Eu acho que a gente devia fazer uma estátua, não só aos heróis do 25 de Abril, mas também à rede médica que conseguiu este resultado. Bem, onde nós falhámos redondamente foi na igualdade. O 25 de Abril tinha um objetivo de estabelecer uma sociedade mais igual, mais justa, e eu não tenho aqui dados, quer dizer, não há maneira de comparar os dados de hoje com os dados de antes do 25 de Abril, a gente tem uma estimativa de desenvolvimento do rendimento de distribuição do rendimento daquela altura, mas não são comparáveis com as de agora. Mas as de agora são muito mal.
Muito baixo. Este número aqui também tem um erro. Se nós formos aos 20% da população que ganha mais, e as estatísticas estão erradas, quer dizer, porque as pessoas, os que ganham mais, muitos deles não aparecem nas estatísticas. Entretanto, ter o dinheiro nas Cayman, ou outras coisas assim, ou não votaram tudo quanto ganham, enfim, essas coisas todas. Portanto, estes números, os números, infelizmente, são piores que isto. São piores que isto. Mas Portugal, os 20% mais bem pagos, ganham 6,8 vezes a mais do que os 20% mais mal pagos. Na média europeia, a diferença é 4,8. Portanto, nós estamos muito acima da média europeia. Somos o pior país, penso eu, o pior país dos 27 em matéria de distribuição de terrenos. E isto é o falhanço mais completo dos ideais da Breno. Aí nada. Agora, vamos falar então do que é que se passou a seguir ao 25 de Abril. Na área económica, claro. Bem, eu acho que os autores do movimento do 25 de Abril não podiam ter escolhido pior a data, do ponto de vista económico. Eles escolheram a data exatamente quando se deu a crise do petróleo. O que significa que muitas das dificuldades que nós tivemos a seguir foram provocadas pela crise internacional, o primeiro choque petrolífero, e essas dificuldades ficaram confundidas com aquelas que seriam da culpa do 25 de Abril. Olha, as dificuldades da transição do 25 de Abril. Se o 25 de Abril tivesse sido uns anos antes, tinha tido os primeiros anos muito mais fáceis. Se tivesse sido uns anos depois, o governo anterior tinha tido uns anos muito difíceis e, portanto, o contraste entre antes e depois do 25 de Abril não era tão grande. Realmente, escolher 74, exatamente na altura em que os preços do petróleo multiplicaram, enfim, ainda bem antes de 74 que 75, mas como digo, nós tivemos o 25 de Abril exatamente numa altura em que as economias ocidentais receberam o maior choque externo de que tinham sido vítimas, de que as tinha atingido desde o fim da guerra. Portanto, com a crise internacional, portanto, o problema não foi só em Portugal, foi também no resto do mundo. Com a crise internacional nós passámos a exportar menos, a imigração acabou, e tudo isso agravou muito os preços subiram, dispararam, e tudo isso por causa, como digo, deste choque externo que o 25 de Abril não tem nada a ver com isto, mas que complicou as coisas. E complicou de que maneira? Bem, depois tivemos o choque da descolonização. O choque da descolonização fez perder os mercados coloniais, que apesar de tudo compravam 15% da exportação portuguesa, e fez vir os retornados, entraram cá 800 mil pessoas ou mais. Mas depois houve os choques causados pelas perturbações revolucionárias. Houve aumentos salariais insustentáveis, os salários nominais aumentaram 35%, quer em 74, quer em 75, e os salários reais, portanto, corrigidos da inflação, aumentaram, eu não trago aqui os números escritos, mas desta manhã, esqueci-me de pôr aqui também, mas ainda esta manhã tive aqueles na mão, portanto, os salários reais aumentaram 9% em 2004 e 16% em 2005, numa altura em que a produtividade estava aqui. Estes aumentos salariais, falaremos a seguir sobre eles, mas isto causou grandes perturbações na economia portuguesa. Foi das coisas que mais problemas causou, porque destruiu a nossa competitividade externa, fez cair as exportações de uma forma brutal, destruiu as empresas, etc., combinado com o congelamento de preços, mas a gente já lá irá. Bem, houve o problema dos saneamentos, como sabem, muitas pessoas competentes foram afastadas, aí nas empresas, muitas vezes. Aliás, desculpem lá, eu falar com toda a franqueza, mesmo quando seja impopular, eu acho que muitos dos indivíduos que andavam a fazer saneamentos eram indivíduos que eles próprios foram saneados em tempo por sua incompetência, por mau comportamento, por essa coisa toda, e aproveitaram o 25 de Abril para, em nome das novas liberdades e tal, sanearem quem os tinha saneado, e eles tinham sido saneados por boas razões, e com isto perdeu-se naquela altura muita gente capaz, inclusive na administração pública. Eu era Ministro das Finanças na altura, passei por um episódio
profundamente desagradável, que foi terem saneado o Diretor-Geral das Contribuições e Impostos, que era um dos melhores funcionários do Ministério. Bem, os problemas da agitação laboral, é claro que criavam problemas nas empresas, também no seu funcionamento, as ocupações de terras e empresas, tudo isto teve consequências grandes, consequências, digamos, negativas na economia, pelo menos a curto prazo. É claro que algumas delas podem ter tido vantagens a longo prazo. As consequências vêm-se aqui. O PIB ainda cresceu, tinha crescido à volta de 10%, ok, em 73, mas ainda cresceu 1,1% em 74 e em 75 caiu 4,5%. Estes números, apesar de tudo, não foram tão maus como parece. Porque nos outros países também caíram. Em Portugal, em 75, caiu mais que na média, mas isto, por causa do preço, dos preços russos, do dólar cheque externo, estes números até não foram maus de todos. E não foram maus de todos porquê? Porque a exportação afundou-se. O investimento também se afundou. Mas o consumo privado disparou. Como tinha havido aumentos salariais muito grandes, o consumo privado disparou. Aumentou 10% nestes dois anos, o consumo privado. E isto aumentou um bocado a economia. É claro, vão dizer, isso é uma boa ideia, é uma boa razão para se terem aumentado os salários. Bem, isto causou-nos outros problemas muito mais sérios. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu, aliás, lembro que na altura eu pedi a uma equipa do MIT, eu era Ministro das Finanças, pedi a uma equipa do MIT que viesse cá dar uma opinião sobre a nossa situação económica e, com grande espanto meu, o professor Robert Solow, que depois veio a ser Prémio Nobel da Economia, eu, aliás, tive a sorte de ter cá 2 prémios Nobel da Economia como meus conselheiros quando eu andava nestas coisas. De maneira que o professor Solow disse assim, você não se preocupe com o déficit, o déficit que você tem ainda é pequeno, faça maior, que é para animar a economia. E também diz, você no crédito, o crédito aquilo era, quando Portugal funcionava quase, pôr a imprensa a funcionar, a prensa a funcionar com toda a velocidade, disse, não se preocupe, isto é preciso aguentar a procura. E realmente, como digo, este resultado do PIB não foi mau de todo, não foi nada mau. A inflação subiu muito, por causa do aumento dos preços importados, importações, etc. Mas não tanto como poderia ser e como deveria ter sido. Porque uma das medidas que o Governo tomou logo, o primeiro Governo provisório, foi o congelamento geral dos preços. Eu devo dizer que, das medidas de política económica tomadas no tempo em que eu tive nesses governos provisórios, esta foi provavelmente a mais negativa de todas. E eu, aliás, tive a percepção disso quando assisti à reunião do Conselho de Ministros. Eu era Secretário de Estado, nessa altura não era Ministro. Mas assisti à reunião em que foi decidido e tive a percepção de que aquilo que era um desastre para a economia. E foi. Porque com os custos a subir, os custos do petróleo, os custos das matérias-primas importadas, os salários a subirem daquela maneira, desconforme. E obrigar as empresas a não aumentar os preços era uma forma de destruir empresas. A prova é que as empresas começaram a cair umas atrás das outras, independentemente dos saneamentos e dessas coisas todas, começaram a cair umas atrás das outras, e o Estado teve que intervir. Depois as intervenções das empresas, que eu, aliás, também foi no meu tempo que se começaram, e ainda bem, foi o que valeu. Se não fossem as intervenções nas empresas do Estado, sustentadas depois por crédito, a princípio e tal, a coisa tinha sido muito pior. Mas a inflação, portanto, foi só 16% em 2008, mas podia ter sido uns 20 e tal %. Depois, nos anos seguintes, aumentou muito porque se teve que corrigir o erro enorme que foi feito aqui. Aí onde está 2003, 2005, deve ser 1973, 1965. Eu realmente... Espera aí, onde é que está a falar? Não, aqui é 1973, 1975, 1976. Realmente, não, é 1973 aqui, 74, 75. Realmente, isto está tudo errado. Peço desculpa, mas eu faço muitos erros. Eu fiz isto, eu estive a fazer isto ontem e hoje, mas eu faço muitos erros nestas coisas. Bem, o aumento do desemprego não foi muito grande nestes períodos, porque havia a política as empresas, metiam-se nas empresas, mais depois da nacionalização, metiam-se nas empresas tudo quanto queria. Eu lembro-me que a CP tinha provavelmente uns 10 mil funcionários, passou para 20 mil, e assim sucessivamente. Portanto, assim o desemprego não aumentava. Criava-se depois desequilíbrios no funcionamento das empresas.
Depois isso pagava sob a forma de inflação e sob a forma de desequilíbrios orçamentais, etc. Mas o desemprego não aumentou muito nestes anos, mas teve que aumentar depois, mas foi essencialmente por causa do eu, aliás, isto não sei, é que eu tenho os gráficos lá no fim, mas podia mostrar-vos. Portugal, em matéria de desemprego, só começou a portar-se mal desde 2001. Nós, até 2001, tivemos sempre um desempenho do desemprego muito melhor do que a Europa. Só em 78, 79 é que tivemos um bocadinho acima da média europeia, foi por causa dos retornados, entraram cá 800 mil pessoas. Mas fora disso, nós sempre tivemos políticas que, em matéria de desemprego, evitaram o pior. Simplesmente, nos últimos anos, não foi assim. O desemprego passou de 4% em 2001 para 8% em 2008, e isso tem muito a ver com as políticas que a gente seguiu. Mas, enfim, isso não vale a pena agora estar a desenvolver. Portanto, as exportações também caíram, já disse, por causa daquelas exportações revolucionárias, do aumento dos salários, dessa coisa, também da queda dos mercados externos. As exportações caíram 28% em 2 anos, o que nos causou muitos problemas, quer dizer, gastou-nos as divisas todas. Nós, no verão de 75, já estávamos sem divisas. Quando o Estado Novo caiu, o Banco de Portugal tinha à volta de 1 milhão de euros de divisas e o resto tinha 800 toneladas de ouro. As divisas gastaram-se rapidamente. E, como digo, em meados de 75 já não havia divisas. E depois havia o ouro. Mas havia uma reverência pelo ouro criada no tempo de Salazar, que ninguém queria tocar no ouro. E eu, quando mais tarde ia estar no Banco de Portugal e tive que vender ouro, lembro como é que se fazia. Eu escrevia um papel à mão, para a minha secretária não ver, escrevia um papel a propor a venda de ouro, que entregava em mão ao Ministro das Finanças, que entregava em mão ao Primeiro-Ministro, que entregava em mão ao Presidente da República. E era o Presidente da República, Costa Gomes, a princípio, o general Lianos a seguir, que assinavam e que autorizavam. Vejam só como é que aquilo era. Enquanto, se o Salazar não tem acumulado ouro e tem antes guardado divisas, tinham sido todas. Em 2 anos a gente tinha ficado sem nada. E assim ficámos com o ouro. É claro que depois, mas eu falo disso mais adiante. Portanto, o investimento caiu de 16%, o que não admira. As empresas que estavam a perder dinheiro por causa do controle de preços, estavam todas a ser destruídas por causa do controle de preços, por causa dos salários, etc., deixaram de investir e, portanto, bem, o consumo privado, como eu já disse, aumentou bastante. O déficit do Estado aumentou, mas até pelos vistos, segundo dizia lá o Sol, menos que o que devia. E depois temos as chamadas transformações revolucionárias propriamente ditas. Tivemos a legislação laboral. Portanto, acabou-se com aquela legislação laboral extremamente restritiva do Estado Novo, proibia as greves, proibia os sindicatos, proibia essa coisa toda. Portanto, introduzimos uma legislação laboral que, sob estes aspectos, ficou a ser das mais, provavelmente, que dava mais proteção aos trabalhadores em toda a Europa Ocidental. Embora, depois, com problemas, que devemos de ver posteriormente. Houve aqueles aumentos salariais de que eu já falei, aumentos salariais que eram insustentáveis. Insustentáveis, como eu volto a dizer, as empresas não podiam aguentar aqueles salários. E a exportação afundava-se com aqueles salários. Não havia possibilidade nenhuma. Mas os governos que vieram a seguir souberam corrigir isto. Os controles de preços, cuja nocividade eu já expus. As intervenções em empresas foram o remédio que teve que se arranjar para manter vivas as empresas e o emprego, que tinham sido afetadas pelos saneamentos e pelo controle de preço e por essas coisas assim. Depois houve a reforma agrária, as nacionalizações. Bem, tinha havido, já agora acho que também vale a pena falar aqui no plano Melo Antunes, em que eu também colaborei. O plano Melo Antunes foi preparado no princípio de 75. Era um plano de características marcadamente socialistas, mas era, digamos assim, um socialismo equivalente ao britânico, ao francês. Portanto, era assim,
um socialismo moderado, digamos assim. Não era um socialismo radical, como naquela altura estava em moda. O plano foi bastante atacado. Suponho que mesmo nas assembleias do MFA não levou muita tarefa. Mas volto a dizer, é um plano que hoje, se pusesse aí alguma coisa parecida aí, diziam logo que nós tínhamos voltado, estávamos a introduzir cá o comunismo outra vez. O plano era, portanto, um plano, como digo, de características marcadamente socialistas, mas mantendo também, reconhecendo que o mercado tinha que desempenhar um papel importante e criando condições, mantendo condições para que o mercado pudesse funcionar. Se o mercado não funciona, enfim, a coisa também não podia funcionar. Mas, portanto, esse plano, entretanto, foi ultrapassado, nem chegou a ser aprovado pelo Governo, que, entretanto, apareceu 11 de março. E a reforma agrária, entretanto, já tinha começado, com as ocupações de terras e tal, embora talvez não tivesse começado de forma jurídica, mas tinha começado de forma de facto. As nacionalizações foram feitas logo a seguir ao 11 de março. E o planeamento económico eu pus aqui, mas só apareceu na Constituição de 2006. 1976. Essa Constituição tinha lá uns capítulos sobre o planeamento económico que nunca foram seguidos. Porque aquilo, basicamente, submetia a economia toda a um plano, principalmente a parte pública, mas a parte privada também bastante sujeita a um plano. Não era bem um plano à soviética, mas era um plano como não havia em países da União Europeia, na Europa Ocidental, mas nunca foi posto em execução. Quer dizer, foi letra morta que teve na Constituição durante uns anos, até que tiraram de lá depois aquilo, mas foi sempre letra morta. Bem, o que é que se passou depois? Estas conquistas, enfim, estas transformações, que alguns chamaram conquistas, vieram a desaparecer quase todas. Mantém-se a legislação laboral, embora já mais flexibilizada. Os aumentos de salários foram depois corrigidos, os controles de preços também foram eliminados, as intervenções em empresas também desapareceram, porque voltou-se a devolver as empresas aos seus antigos donos. A reforma agrária também desapareceu, as nacionalizações também desapareceram, até começaram-se a privatizar empresas que tinham sido sempre do Estado. O planeamento económico não ficou nada. Portanto, como veem, destas coisas do 25 de Abril, do período revolucionário, ficou pouca coisa. Mas depois, e é importante, eu acho que as grandes alterações muito importantes, vieram o período a seguir. O período já do primeiro e do segundo governos primeiro e segundo governos constitucionais e dos governos presidenciais. Isto foi um período de grandes transformações na economia. Tratou-se, a primeira prioridade era corrigir alguns das distorções mais perigosas que tinham sido introduzidas pelas perturbações do 25 de Abril. Uma das coisas que se fez foi a travagem dos aumentos dos salários. Isso foi feito, enfim, eu até devo dizer que fiquei extraordinariamente surpreendido. A certa altura o Governo decidiu, quando nós estávamos com uma inflação de 20% ou 25%, o Governo decidiu que os salários só aumentavam 10%. E eu, que estava acostumado a ver lá das janelas do Ministério, aquelas manifestações que se formavam ali no Terreiro de Paço, eu até já percebia a técnica daquilo, e via aquilo e pensei assim, estes tipos estão malucos, então eles vão pôr agora um aumento de 10% de aumento dos salários, quando este pessoal tem estado todo agitado desta maneira, e não sei o quê, e da inflação vai ser 10%. Pois bem, aceitaram. Houve umas manifestações e tal, mas isto passou. E depois, nos anos seguintes, com aquela política das desvalorizações, em que eu tive bastante responsabilidade, a gente acelerava a inflação, os salários nominais, reais também caíram. E com isto tudo, os salários voltaram a um nível mais tolerável. Os salários caíram, eu não sei o que é que fiz aos números, não sei se ajustei para aqui, o que é que isto... Não, mas tenho aqui. Mas os salários em 79 eram inferiores talvez em uns 20% aos 75. Mas, não, 10%. 10% inferiores aos 75 em termos reais. Mas eram superiores em mais de 20% aos de 73. Portanto, houve uma baixa de salários reais
mas ainda, mesmo assim, continuava a ser melhor que os 73. Isso será muito impopular, mas eu digo que se isto não tem acontecido, a economia portuguesa não tinha possibilidade de funcionar. Nós não conseguimos exportar nada, e como o país não vive sem importações, e não pode viver sem importações, e não pode exportar, e não pode viver sem importações, não pode importar sem exportar, portanto, se isto não tem sido feito, se isto não tem sido conseguido, e aí devo dizer que houve realmente, não sei se intencionalmente, se por outras razões, um papel muito positivo no comportamento dos sindicatos. Enfim, gostaram de qualquer coisa, mas isto passou por algumas manifestações, mas passou-se, foi aceito. E foi o que valeu, senão o desemprego tinha saltado para níveis inconcebíveis, a economia não era sustentável, tinha havido provavelmente outra coisa. Bem, outra coisa que também se fez foi o abrandamento dos controles dos preços. Eu já disse que o controle dos preços foi das medidas mais negativas que foram tomadas pelos governos no período revolucionário. Depois veio a seguir logo a partir do sexto governo provisório, isto começou a ser corrigido e começaram-se a aumentar preços, a liberalizar outros, etc. Mantiveram-se muitos preços continuaram a ser congelados, mas outros foram liberalizados e, portanto, as empresas já começaram a ter condições para funcionar. Isso foi também das medidas muito importantes. Procedeu-se ao desmantelamento da reforma agrária, enfim, todos se lembram, ou sabem, daqueles ataques que fazia o ministro António Barreto por causa de ter feito isto. No caso da reforma agrária, eu devo dizer que nunca tive tempo para estudar isto a sério. Eu estou convencido que, do ponto de vista económico, a reforma agrária foi um fracasso. Estou convencido que a maior parte das unidades coletivas não souberam demonstrar que tinham viabilidade económica. Tinham pessoal a mais, pagavam a mais, trabalhavam menos que o que deviam e viviam do orçamento. E, portanto, eu estou convencido que é verdade que o desmantelamento da reforma agrária foi conduzido essencialmente em bases ideológicas. Foram governos que se opunham à filosofia política da reforma agrária e, portanto, por razões ideológicas, promoveram o seu desmantelamento. E é possível que, no meio daquilo tudo, houvesse, e é certamente que havia, algumas unidades coletivas que eram eficazes, que eram bem geridas e tal, e que também foram na onda. Mas, em meu entender, foram poucas e, portanto, a reforma agrária, tal como estava, também não se podia manter. Enfim, eu tenho pena que não se tenha aproveitado qualquer coisa, nos tais casos de eficiência, assim, que este desmantelamento da reforma agrária não tenha sido feito de outra maneira, mas, enfim, de qualquer maneira era necessário, ela não podia manter-se, sem graves consequências para o país, o seu empobrecimento. Bem, cancelou-se as intervenções das empresas, já disse que aquelas empresas que tinham sido intervencionadas começaram ainda no sexto governo provisório, portanto, o governo Pinheiro de Azevedo, ainda houve muitas intervenções, porque eram muitas empresas nessa altura ainda estavam a chegar à falência, à insolvência, etc. O governo foi obrigado a intervir, mas depois, a partir do primeiro governo constitucional, começaram-se a devolver as empresas aos antigos donos e aquilo começou outra vez a funcionar, como entretanto, como digo, os preços já não eram tão maus, já havia mais confiança, já se faziam alguns investimentos, havia crédito, desenvolveu-se nessa altura crédito muito fácil para estas empresas recuperarem e foi também um sucesso. Eu, aliás, volto a dizer, a intervenção das empresas foi uma das coisas positivas que se fizeram naquela altura, porque sem elas o desemprego tinha disparado, as empresas tinham desaparecido, etc. Agora, as causas que provocaram a intervenção das empresas é que era melhor que não tivessem existido. Bem, o planeamento económico foi abandonado, portanto, como eu volto a dizer, aqui, apesar do que estava na Constituição, ninguém pôs alguma vez aquilo em discussão. Aliás, nós tínhamos planeamento económico antes do 25 de Abril, o chamado plano de fomento, deixámos de os ter, no meu entender também caímos no excesso, um plano para as despesas públicas é necessário. É claro que a gente deu PIDAC e outras coisas assim, mas já não era bem estruturado. Eu considero que do lado das despesas públicas é preciso planificação. Aliás, é uma das grandes críticas que eu faço à política de despesas públicas atuais, é que a gente não mede a sua eficácia, nós planeia como deve ser, dá a impressão que
quem faz uma manifestação leva logo ao hospital, ou um aumento ou um apoio à empresa onde está, e embora falte depois o dinheiro para socorrer a outra empresa onde as situações eram muito mais complicadas. Bem, outra coisa que se fez neste período foi a integração dos refugiados. Isto é um grande milagre. Integrar 800... Isto é um dos maiores milagres da Europa naquela altura. Integrar 800.000 pessoas que vieram da África, sem nada. Integrá-las na sociedade, arranjando empregos para eles, arranjando crédito para eles, permitindo que eles criassem novas empresas, etc. E tudo isto sem nenhuma convulsão social é das coisas... Cá em Portugal há muita coisa que corre mal, mas esta... Eu falei há pouco de forma entusiasmada sobre a baixa da taxa de mortalidade infantil, mas esta foi mais importante ainda. Isto é das grandes coroas de glória deste período. E depois há o desenvolvimento das políticas sociais, que foi aí, isto é das coisas mais importantes que se fizeram na Revolução. É verdade que já não foi no período revolucionário, mas foi posteriormente. Foi no primeiro e no segundo governos constitucionais. Já se começou a fazer alguma coisa já no período revolucionário, mas foi nesta altura, quando as coisas estavam normalizadas. Portanto, desenvolveu-se a segurança social, foi nesta altura que se criaram as pensões não contributivas e que se alargou a segurança social, que apesar de todas as suas deficiências, hoje é fundamental para apoiar a população mais pobre e até as outras, para dar segurança a todos nós. Criou-se o Serviço Nacional de Saúde, que apesar de também ter algumas deficiências, é uma das grandes conquistas que nos ficaram naquela altura. É das coisas... enfim, quando a gente compara, por exemplo, a posição de um português com a do alemão, de um americano, os portugueses estão muito melhores que os americanos. Querem segurança social, querem em saúde. Os americanos gastam muito mais que nós, eles estão muito mais vulneráveis. Não vale a pena estar aqui a desenvolver. O Serviço Nacional de Saúde é das grandes conquistas cá em Portugal. É claro que tem muitas imperfeições e se calhar vão ruindo nele e tal. Aliás, eu pessoalmente já estive a estudar o problema do financiamento da saúde e acho que nós vamos ter problemas muito sérios. A gente não vai arranjar dinheiro para desenvolver as despesas de saúde como deve ser, mas enfim, não vale nisso. Expandimos a educação também, enormemente, quer dizer, naquela altura, se vimos o número de estudantes universitários naquela altura, se compararmos com agora, ou se vimos mesmo os alunos de 15 anos que andavam na escola com os de agora, quer dizer, nós expandimos isto extraordinariamente. Embora em matéria de qualidade é uma desgraça, eu acho que é também dos grandes falhanços. A gente tem alguns falhanços no 25 de Abril, já falei na discussão de rendimentos, a educação é outra coisa. É um falhanço completo que nos envergonha de toda a área. Mas não estou a falar do ensino universitário, onde apesar de tudo há coisas boas. Embora também haja coisas falhas, mas a gente até hoje temos universidades melhores do que tínhamos naquela, mas muito melhores. Pelo menos nos níveis de excelência, nós naquela altura não tínhamos os níveis de excelência que há hoje. A habitação social também foi uma coisa que se desenvolveu bastante e tal. Portanto, quer dizer, houve aqui o Estado Social criado a seguir ao 25 de Abril, criado já depois do período revolucionário, foi, a meu entender, das grandes conquistas que se fizeram. Bem, depois também se introduziu, naquela altura, teve que se promover a recuperação económica, como o PIB tinha descido, as exportações tinham descido, a balança de pagamentos estava naquela situação e tal. Desenvolveu-se uma política de recuperação económica que assentou em políticas de crédito mais flexíveis, mais expansivas, aumento dos déficits orçamentários, correção do equilíbrio da balança de pagamentos. Quer dizer, a princípio há pouco falava-se aí que o Helmut Schmidt teve um papel fundamental no andamento das coisas. Eu já agora quero dar a minha pequena contribuição. Quando eu fui para o Banco de Portugal, no outono de 75, já depois portanto, quando se instalou o sexto governo, o Banco de Portugal estava sem divisas, só tinha ouro. E ninguém nos emprestava um tostão. Nenhum banco estrangeiro nos emprestava, fosse o que fosse, não tinham confiança em nós. Portanto, não tínhamos outra alternativa que não fosse vender o ouro. E, nessa altura, como o Banco Internacional
de Liquidações Internacionais, que é um banco que existe, o Banco dos Bancos Centrais que existe em Basileia. Já nos tinha emprestado dinheiro no verão de 70, salvo erro, no verão de 75, mas depois disse que já não emprestava mais dinheiro. Já não, era dinheiro emprestado com garantia do ouro, mas depois disse que já não emprestava nada. E, portanto, nós começámos a ter que andar a meter-nos com bancos privados. Ainda andei a falar com os bancos suíços e tal, que se andavam a esfregar as mãos para se apoderar do nosso ouro, em boas condições. E, nessa altura, o Dr. Mário Soares e o Dr. Zenha foram à Alemanha falar com o Schmidt. E o Schmidt deu ordem ao Banco Central Alemão para emprestar dinheiro a Portugal. E eu, no dia 25 de novembro, enquanto cá em Portugal estava a ocorrer estas coisas, eu estava em Frankfurt a falar com todos os governadores do Banco do Sistema Federal Alemão. Eram 30 à volta de uma mesa, e eu ia explicar como é que as coisas iam em Portugal. Enfim, por acaso saí-me bem, porque eles emprestaram o dinheiro. E aconteceu-me, aliás, desculpe lá, agora está aqui uma parte, eu fiz uma exposição e tal, e quando eu acabei, o presidente do Bundesbank tirou um papelinho da algebeira e disse: por acaso aquilo que você me está a dizer é o que nos diz a Embaixada Alemã lá em Portugal. Eu disse: bem, ainda bem que eu não vim para aqui aldrabar-se, não tinha um problema. Mas o que é certo é que nós fomos, a princípio, fomos socorridos por causa, isto é para dizer que realmente os alemães, o Helmut Schmidt teve um papel importante nisto. Foi ele que tomou essa iniciativa, e depois nós mais tarde viemos a ter o grande empréstimo organizado pelo embaixador americano, o Carlucci, que organizou também um grande empréstimo, aliás, contra a opinião de Kissinger, contra a opinião daquela coisa, e teve que convencer o presidente Ford e o presidente Carter e tal, foi também um caso fundamental. Enfim, a gente lá se foi aguentando. Portanto, eu agora não vale, como isto o tempo já é tarde, eu vou só referir. O que é que permanece das transformações do período a seguir ao 25 de Abril? Em meu entender, bem, permanece, claro, a democracia, permanece ainda o essencial da legislação laboral, embora haja quem diga que ela agora foi, mais uma vez, flexibilizada com o novo Código de Trabalho, mas há quem diga que ela ainda terá que ser mais flexibilizada. De qualquer maneira, não parece que seja muito importante, não é das coisas mais importantes que o país tem que resolver. Talvez o grande problema da legislação laboral, em meu entender, é que estabelece grandes desigualdades entre os trabalhadores. Uns trabalhadores super protegidos e outros sem proteção nenhuma. Nós teve que se arranjar o sistema dos contratos a prazo para haver emprego, porque senão não havia emprego. E os trabalhadores que estão nos contratos a prazo, coitados, não têm direitos nenhum, os outros têm os direitos todos. E, portanto, o grande problema da legislação laboral é as desigualdades que criou nos trabalhadores. Fora disso, enfim, não é grande problema. As políticas sociais continuam, embora também com alguma dificuldade, porque os problemas orçamentais que existem vão obrigar, infelizmente, a pôr alguma contenção nas despesas de saúde, nas despesas até da segurança social, etc. E, portanto, o que ficou do 25 de Abril, em meu entender, foi isto, o essencial. O resto, enfim, nem sempre a transformação tornou-se das melhores, mas, enfim, algumas daquelas coisas que inicialmente se fizeram não eram sustentáveis numa economia de mercado, como aquela que a gente tem hoje. E, portanto, agora, nós atualmente estamos a passar por um mau período, estamos a passar por o pior período da história económica portuguesa desde 1920. E não me estou a referir só a esta crise, estou-me a referir à crise que começou em 2001, à crise portuguesa. Se nós começarmos, nós só até ao fim da Primeira Guerra Mundial é que encontramos piores condições económicas do que esta agora. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial até agora, nunca houve 8 anos tão maus como os últimos. Enfim, o 25 de Abril tem alguma coisa a ver com isso? Bem, as causas da situação atual são muitas. Aliás, se nós soubéssemos bem quais são e como é que se atuava sobre elas, a crise corrigia-se. Mas são muitas, tem a ver, provavelmente, com a maneira como os portugueses funcionam, com a maneira como funciona a sociedade civil, como funcionam os partidos políticos, como funcionam os eleitores, etc. Eu, embora com o risco de ser provocador, vou
vou aqui falar daquilo que, enfim, algumas das coisas que a mim das imperfeições do nosso sistema democrático que penso que tem muito a ver com a situação de atraso em que nós estamos e que vamos estar, hein? Eu não quero parecer excessivamente pessimista, mas nós não vamos libertar deste subdesenvolvimento. Nós somos um país em vias de subdesenvolvimento, não nos vamos libertar desta situação de país em subdesenvolvimento nos próximos 4 ou 5 anos. Podemos conseguir um pouquinho pior, mas bem, portanto, o comportamento dos portugueses e dos políticos não me parece, enfim, não é, tem muito a ver com isso, não vale a pena estar a desenvolver isso, mas olha, uma das coisas, por exemplo, que pasma é ver que políticos erguidos em processos de corrupção foram votados, ganharam eleições fora dos partidos políticos e tal. Isso mostra que os eleitores funcionam de uma forma esquisita. Depois, os partidos, enfim, nos outros países, esta coisa só funciona em países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos este tipo de coisa não acontece. Agora, o que acontece é que os políticos também podem ser escolhidos por falarem bem, em vez de por saberem fazer qualquer coisa. A gente pode ter cá políticos que falam bem, mas depois a funcionar são uma desgraça. Mas, enfim, isto também acontece noutros países, embora menos que cá. Mas uma coisa que também é importante é a fraqueza das organizações da sociedade civil. Nós não temos sociedade civil organizada para controlar os partidos e os governos. Para controlar não é para controlar, para servir de contraponto. E isto é uma coisa importante. Noutros países existe, mas cá não existe. E, portanto, as universidades também podem desempenhar um papel neste aspecto, as associações de cidadãos, tudo isso. Mas é um dos problemas. Bem, depois temos o poder dos grupos de interesse. Isso é uma das coisas que a mim me tira o sono, são os grupos de interesse. A gente cá em Portugal temos o ensino bloqueado, temos a saúde com bastantes ineficiências, temos a justiça que não funciona, temos obras públicas a fazer hospitais em concelhos vizinhos, gastar milhões e tal, tudo isto por causa de grupos de pressão, dos mais diversos. Umas vezes são as populações locais, ou o Presidente da Câmara Local, ou é a Associação das Farmácias, ou é a Associação dos Professores, enfim. O país, dizia-se que este país que era corporativo no tempo de Salazar, não era, não, agora é que é. No tempo de Salazar ele dizia que era corporativo, mas não, ele é que mandava nas corporações. Criava uma coisa chamada incorporações, mas ele é que mandava. Agora, criam-se essas corporações e elas é que mandam no governo. E mandam em todos nós. E eu ainda há dias, peço desculpa para acabar, mas ainda há dias estava a discutir com uma pessoa minha conhecida o problema do governo a ajudar ou não a reconstituir o BPP. E dizia-me essa pessoa, bem, os indivíduos que têm dinheiro no BPP vão fazer uma manifestação à frente do gabinete do Primeiro-Ministro e isto vai nas televisões e tal, e o Primeiro-Ministro vai ter que ceder. Ele dizia assim, pois é pena não haver uma manifestação dos contribuintes que vão pagar isso. Com os contribuintes, eu por mim, iria a essa manifestação, porque essa coisa do meu dinheiro, ir para pagar operações que foram de especulação, ou má gestão, ou não sei o quê, custa-me um bocado. É claro que vamos dizer, mas já se fez no BPE, no BNP. Não, no BPE. Já se fez no BPE. Bem, pois fez. Mas aí havia uma coisa, havia um risco sistémico. Quer dizer, o problema do BPP tinha dimensões, apesar de provavelmente o governo não escolheu a melhor solução, mas enfim, mas tinha dimensões que abalavam todo o sistema bancário português, toda a confiança dos portugueses e tal. Tinha criado uma crise grande, semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos quando se deixou falir o Lehman Brothers. Eu não estou convencido que o BPP provoque uma situação semelhante. Enfim, se realmente as pessoas tinham lá depósitos autênticos, o governo tem um compromisso de garantir esses depósitos. Mas são os depósitos, e é preciso saber o que é depósito. Nós temos um problema da corrupção em Portugal que também não se pega nele, não sei bem porquê, como deve ser. E o problema das desigualdades económicas e sociais. A gente faz umas coisas, o governo criou-se o rendimento mínimo
garantido, criou-se, este governo tem desenvolvido algumas políticas sociais importantes e tal, mas as desigualdades sociais são enormes. Isto tem a ver com a maneira como funcionam os mercados. Nós não, somos um país onde não há concorrência, portanto, há empresas que levam dinheirão dos diabos porque funcionam sem concorrência, portanto, ficam todos ricos à custa de todos nós, todos os consumidores, e é claro que os trabalhadores, os empresários, os diretores, os administradores, os acionistas dessa empresa ganham muito dinheiro, o resto da população paga para isso. Portanto, há assim muitos aspectos desses. Eu tenho a impressão que isto tem a ver, essencialmente, a desigualdade tem a ver com a tal falta de sociedade civil e as imperfeições do mercado. Depois há os problemas constitucionais. Há quem diga que a Constituição que é um obstáculo a isto tudo. Eu, cá por mim, só acho que, mas enfim, é uma opinião discutível, onde a Constituição provavelmente é um obstáculo é no que respeita à justiça. Nós criámos um sistema de garantias excessivas que não existem noutros países. E está na Constituição. E eu lembro-me, por exemplo, do sistema de garantias de sigilo pessoal. É com base nesse argumento que nós ainda continuamos a ter sigilo bancário para os impostos. Já menos qual que foi, já se melhorou muito, graças a Deus, mas nós somos há 5 países na Europa que ainda têm sigilo bancário. 4 deles é porque fazem um grande negócio com isto, que é a Suíça, a Áustria, o Luxemburgo e a Bélgica. Depois há 2, que é a Grécia, que eu não sei se faz grande negócio com isto, talvez faça, mas Portugal não faz grande negócio com isto. Portugal faz isto porque há os senhores que dizem os direitos individuais, o fisco, ver as contas das pessoas, sem ser um juiz e tal. Os outros países podem fazer, mas nós não. Nós andamos a dar lições de democracia ao resto da Europa. A história é esta. Nós, com estas garantias, andamos a dar lições de democracia ao resto da Europa. O que eu considero profundamente ridículo. Mas, enfim, eu considero que e a justiça não funciona, toda a gente diz que há garantias a mais, mas depois ninguém quer tocar nelas. Porque aqui também, mais uma vez, estão os grupos de interesse. Há aqui grupos de interesse a quem isto convém, nomeadamente os advogados. Maneira que nós temos alguns problemas graves, e eu devo dizer uma coisa, estas imperfeições da democracia, estas e outras que eu pus aqui, se não forem corrigidas, o crescimento económico do país não vai aparecer, não vai cair do céu. Muito obrigado. Esta é a conferência de encerramento. Pedimos ao José Vasco Lourenço que encerre. Já que não pude estar na abertura, a Associação 25 de Abril agradece a todos e penso que o sucesso foi bastante grande. Nós queremos ajudar a que a memória se não perca, a que haja instrumentos para os historiadores, os antropólogos e outros especialistas possam fazer a história de forma correta. Aqui nestes 3 dias penso que se contribuiu bastante para isso e por nós, a Associação, estamos extremamente satisfeitos com a parceria que fizemos com as 3 organizações que quiseram fazer esta parceria connosco e felicitamos-nos mutuamente pelo sucesso e espero que não seja o último. E obrigado a todos os intervenientes. Obrigado.